Fala galera, aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nessa aula nós começaremos a trabalhar sobre os biomas brasileiros, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos direto ao conteúdo. Tem aí biomas brasileiros, parte 1, dividir esse conteúdo de bioma, que é um conteúdo extenso, em 5 partes, beleza? Então, vou botar o slide para vocês, bonitinho. Tem biomas brasileiros. Coloquei que é uma unidade biogeográfica regional com traços climáticos, fitogeográficos e topográficos comuns. O que acontece é o seguinte: em relação ao bioma, antes de a gente trabalhar as características, de cada bioma brasileiro, nós precisamos entender um outro conceito da geografia, que é o conceito de região. Região é um conjunto de lugares que apresentam traços semelhantes. Por exemplo, região serrana. Região serrana são lugares que apresentam a serra, como uma característica comum. Mesma coisa em relação à região litorânea. São lugares que apresentam um litoral como traço semelhante. O bioma é a mesma coisa. É um conjunto de lugares aqui no Brasil que apresentam como características semelhantes o clima, o relevo e a vegetação. Então eu coloquei aí, traços climáticos do clima, fitogeográficos da vegetação e topográficos, traços do relevo. O que acontece é o seguinte: a prova da ESA adora cobrar desse conteúdo de biomas, e o que acontece é que na maioria das vezes eles vão dando a característica de um determinado bioma no enunciado da questão. Eles vão jogando ali algumas características, você vai pescando essas características e aí no final a questão te pergunta: que bioma é esse? O que acontece é que quando eles começarem a jogar as características do enunciado da questão, às vezes eles colocam lá: a formação é uma formação arbustiva ou uma formação florestal, uma formação arbórea. O que acontece é que nós dividimos os biomas brasileiros em formações florestais e formações arbustivas. Se você conseguir lembrar quais são as formações florestais no Brasil, fica muito mais fácil de você conseguir resolver a questão, beleza? Então eu coloquei aqui, quais são as formações florestais. Lembrando que essas formações florestais são formações que apresentam árvores de grande porte, uma vegetação mais densa, árvores muito próximas, são florestas. Quais são essas florestas no Brasil? Você tem a floresta amazônica, a maior floresta equatorial do planeta, a Mata Atlântica, que a prova da ESA adora cobrar, Mata de Araucária, também como uma formação florestal. A Mata de Araucária é muito comum em áreas frias, pode cair na sua prova como Pinheiros do Paraná, e a Mata dos Cocais, uma vegetação aí florestal que fica lá no Nordeste, entre 3 biomas. Nós trabalharemos também esse conteúdo. Em relação às formações arbustivas, quais são as formações arbustivas? Caatinga, Cerrado e os Campos Sulinos. O que são as formações arbustivas? São formações onde as árvores elas começam a ficar mais espaçadas, Tem um espaço maior entre uma árvore e outra. Já não é uma vegetação muito densa como a floresta amazônica. Até coloquei uma imagem aqui, olha a diferença. Aqui você tem a floresta amazônica, certo? Olha como que a vegetação é densa. Você não consegue ver muitos espaços, muitas brechas entre uma árvore e outra, a não ser ao longo do rio. Mas as formações florestais, elas apresentam essa característica, São formações muito densas, árvores muito próximas, e as árvores apresentam um porte maior. Nós temos árvores aí chegando a 50, 60 metros de altura. Então essas são as formações florestais. Agora, olha as formações arbustivas. Nós temos aí uma imagem do cerrado. Você vai perceber que você tem um espaço maior entre uma árvore e outra. E lá no cerrado, lá na formação arbustiva, as árvores elas são de pequeno e médio porte. Elas não crescem muito como nas formações florestais. Beleza? Eu coloquei aqui que além das formações florestais e das formações arbustivas, nós temos também as vegetações complexas. Vegetações complexas são aquelas vegetações que apresentam tanto formações florestais na sua composição, como formações arbustivas. E aí, como exemplo, nós temos o Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal nós chamamos até de mosaico da vegetação brasileira. Você tem praticamente todos os biomas inseridos em um único lugar, que é o Pantanal. Então lá no Pantanal você tem tanto a formação florestal como a formação arbustiva.
E a vegetação litorânea, né? Em relação à vegetação litorânea, nós temos o mangue e as restingas. Então, esses são os biomas que nós trabalharemos ao longo dessa aula, belezinha? Começando pelas formações florestais. Nessa imagem aqui, nós temos a delimitação dos biomas pelo nosso território, tá? Então, nós temos vários biomas, nós trabalharemos um por um. A última questão que caiu na prova da ESA abordava esse bioma aqui, ó, a Mata dos Cocais, lá no Nordeste. A prova da ESA montou uma questão bem simples, perguntando qual é o bioma que fica entre o Nordeste e a região norte do Brasil. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais ocupa uma região do Nordeste que nós trabalharemos, que é o meio norte nordestino. A Mata dos Cocais ela fica entre a Caatinga, o Cerrado brasileiro, pode cair na sua prova como savana brasileira, e a Amazônia. Belezinha? Então, vamos começar a trabalhar sobre as formações florestais, começando pela Amazônia. Em relação à Amazônia, a prova pode colocar outro nome. A Amazônia pode aparecer na sua prova como floresta pluvial, lembrando que pluvial com P é a mesma coisa que chuva. Então, floresta pluvial é porque lá na Amazônia chove bastante. Inclusive, qual é o clima da Amazônia? Nós trabalhamos isso. O clima da Amazônia é o clima equatorial, por isso pode cair na sua prova também como floresta equatorial. Floresta equatorial, na verdade, o clima equatorial é um clima muito úmido, chuvas bem distribuídas ao longo do ano e acaba dando uma característica muito peculiar para a floresta amazônica em relação a essa umidade, beleza? Quais são as características principais aí da Amazônia? A floresta ela é densa, é uma formação florestal, então ela é densa. Árvores de grande porte, muitas árvores próximas, coladas, vegetação densa. Lá na Amazônia a vegetação é perene ou perennifólia. O que é a vegetação perene? Vegetação perene é aquela vegetação, é aquela árvore que em qualquer época do ano você vai olhar para a árvore e a árvore tem folhas verdes. Aí você vai pensar, poxa, mas a árvore tem folhas e a folha é verde, isso aí não estou entendendo. O que acontece é que nós temos algumas árvores que, quando vai chegando um período mais seco do ano, como o inverno, essas árvores começam a ficar com a folha amarelada e as folhas depois acabam caindo. É o caso, por exemplo, da amendoeira. A amendoeira, se tiver aí na sua rua, você já sabe que ela é uma vegetação que não é perene. A amendoeira, quando vai chegando o outono e o inverno, a amendoeira começa a liberar as suas folhas. As folhas vão caindo. E aí chega um momento que você olha para a árvore, quase não tem folha. A árvore está meio ressecada. Por que isso acontece? O que acontece é que a planta, como sistema de defesa, ela já sabe que vai passar por um período mais seco do ano. E é pela folha que a planta perde a umidade. A planta ela perde a umidade através de um processo chamado evapotranspiração. Beleza? Então, como ela sabe que vai passar por um período seco, ela não pode perder a água, não pode perder a umidade, então ela começa a liberar as suas folhas. E esse é o caso da amendoeira. Agora, na Amazônia, em qualquer época do ano, você vai olhar para a árvore e a árvore tem folhas verdes, por isso ela é perene, perennifólia. Belezinha? Então, nós já vimos duas características aí da Amazônia. A Amazônia ela é muito densa e ela é perene. Belezinha? Dando continuidade. Além da característica perennifólia da Amazônia, a vegetação lá ela é hidrófila, que pode cair na sua prova como higrófila. Hidro e higro te lembra água, certo? Um ambiente úmido. E lá na Amazônia, como chove muito, a vegetação ela tem que se adaptar a essa umidade. Então a vegetação da Amazônia ela é hidrófila, é uma vegetação úmida que se adapta a essa umidade. Belezinha? Outra característica, a vegetação da Amazônia ela é latifoliada. Vegetação latifoliada é a vegetação que apresenta folhas largas, beleza? Diferente de quando a gente falar da mata dos pinhais, né? O pinheiro ele tem uma folha muito fina, em formato de agulha, que nós falaremos, é a vegetação aciculifoliada, folhas finas. No caso da Amazônia, como o ambiente é muito quente, a planta ela precisa ter uma superfície maior para conseguir captar a energia do sol. Então as folhas lá na floresta amazônica são folhas largas para conseguir captar melhor a radiação do sol, beleza? Folhas largas são folhas latifoliadas. Tranquilão? Então, ó, já vimos que a floresta amazônica é densa, é perene,
é hidrófila, latifoliada, e lá a vegetação ela também é ombrófila densa. Esse termo ombrófila a gente vai estudar bastante. Existem várias formações ombrófilas no Brasil. Nós temos ombrófila densa, ombrófila mista, decidual, semidecidual e por aí vai. No caso da ombrófila densa, você lembra principalmente de dois biomas, né? Duas formações vegetais no Brasil. Ombrófila densa, você vai lembrar da Amazônia e da Mata Atlântica. Ombrófila densa é aquela vegetação que se adapta muito bem à umidade, igual a vegetação hidrófila. Só que não falta umidade. Em qualquer época do ano está chovendo muito, é um ambiente muito chuvoso e a planta ela tem que se adaptar a isso. Na verdade, a ombrófila densa é a mesma coisa que hidrófila ou higrófila, tá? Só muda o nome. O problema não vai colocar que é uma formação hidrófila, ela vai associar isso à Amazônia ou à Mata Atlântica. E a ombrófila densa é a mesma coisa, vegetação que não falta, em ambiente, né, que não falta a umidade durante o ano. Tranquilão? A Amazônia é o maior bioma do país, beleza? Nós vamos trabalhar também o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma. A Amazônia é o maior. E no Brasil, a Amazônia pega vários estados. Já falei disso com vocês. Toma cuidado quando falar Amazônia e Amazonas. Pode passar batido, despercebido e você acabar errando a questão. Quando falar Amazonas, você está falando de um estado que pertence à região norte do Brasil, é o Amazonas. Agora, quando falar Amazônia, você está falando de toda a extensão da floresta amazônica no Brasil. E aí, a Amazônia, ela vai além do Amazonas. A Amazônia é um ambiente muito grande, é um bioma gigantesco. Como eu coloquei aqui, é o maior do Brasil. A Amazônia, ela engloba todos os estados da região norte do Brasil, e você ainda tem que lembrar de outros dois estados que também possuem parte do seu território com o bioma amazônico. Então, além da região norte, você vai encontrar a Amazônia no norte do Mato Grosso, e é fundamental vocês lembrarem disso. A prova da ESA, ela gosta de cobrar questões com pegadinhas em relação ao Mato Grosso. Norte do Mato Grosso possui floresta amazônica. Se eu falo para você que o clima da Amazônia é o clima equatorial, o clima do norte do estado do Mato Grosso é o clima equatorial. Já trabalhamos isso na aula de clima. Então lembra bem do norte do Mato Grosso com esse bioma amazônico. Além do Mato Grosso, que fica no centro-oeste do Brasil, você também tem um estado lá no Nordeste. A Amazônia chega até o Nordeste. Se a prova 10 em algum momento colocar alguma questãozinha pedindo para você marcar a alternativa incorreta ou correta, toma cuidado, porque eles podem muito bem falar sobre isso. A Amazônia não chega até o Nordeste. Chega lá no estado do Maranhão, beleza? O Maranhão, o estado nordestino, a porção ocidental, a porção mais a oeste do Maranhão, também possui floresta amazônica. Então eu coloquei aqui, ó. Em relação à Amazônia, você tem esse bioma no estado do Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins. Todos os estados da região norte do Brasil, além do Maranhão, fica no Nordeste, e do Mato Grosso, norte do Mato Grosso. A porção setentrional do Mato Grosso também possui floresta amazônica. Floresta amazônica você encontra em 8 países aqui da América do Sul. O solo, vou mostrar para vocês, tá? Os países. O solo da Amazônia ele é um solo pobre, por incrível que pareça, você tem uma formação muito densa, muitas árvores, uma grande biodiversidade na Amazônia, mas o solo é pobre, tá? O solo é pobre porque ele é muito lavado. Sofreu o processo de lixiviação, que nós vimos na aula lá de erosão. Solo que é muito lixiviado, ele é muito lavado pela água da chuva. Como chove muito na região, a água ela vai infiltrando no solo e vai removendo os nutrientes. Então a gente fala que essa lavagem pela água da chuva é a lixiviação. E como na Amazônia chove constantemente, o solo acaba sendo muito lixiviado, muito pobre, muito ácido, tá? O solo lá é ácido, é intemperizado, sofre bastante desgaste, porque se eu falo que o principal intemperismo químico de degradação da rocha é o intemperismo, se eu falo que o principal intemperismo, né, de degradação da rocha é o intemperismo químico,
lá na Amazônia, chove muito, você tem bastante atuação do intemperismo químico. O solo ele é intemperizado. Tanto é que lá na Amazônia o solo ele é profundo, o solo tem várias camadas, porque sofreu bastante desgaste. Tá? Vou chamar atenção para essa vegetação aqui, ó. Campinarana. Sublinha no seu caderno, sinaliza muito bem isso daí. A vegetação de Campinarana é uma vegetação em áreas com um solo muito pobre, um solo extremamente lixiviado, lavado pela água da chuva, um solo extremamente ácido. E a vegetação que cresce nesse ambiente com os solos muito ácidos, ambientes chuvosos demais, é uma vegetação chamada Campinarana. Só que lá na Amazônia, Campinarana você encontra ao longo do Rio Negro. É grande, é uma vegetação grande, ocupa uma área muito grande da Amazônia, mas vocês precisam lembrar do Rio Negro. A bacia amazônica, ela tem vários rios. Tá? A bacia amazônica é a maior bacia que nós temos aqui no Brasil. Então são vários rios, vários afluentes. Então, quando falar da Campinarana, uma vegetação que ocupa uma área com um solo pobre, um solo ácido, não ocupa em toda a Amazônia. Campinarana é ao redor do Rio Negro. Belezinha? Sublinhe os dois aí no seu caderno. Aqui ó, nós temos uma imagem para sinalizar os países que possuem a floresta amazônica e os estados aqui no Brasil. Em relação aos estados no Brasil, a gente vai trabalhar ainda a Amazônia. Tem um conteúdo que está no edital da ESA, que é a Amazônia. Aí vai além do bioma amazônico. Nós trabalharemos, por exemplo, nesse conteúdo da Amazônia, os projetos que foram realizados durante o governo militar para extrair minério na Amazônia, projetos de desenvolvimento econômico, como Sudã, Zona Franca de Manaus. A gente vai trabalhar tudo isso. E toda a área do Brasil que é ocupada pela floresta amazônica, nós chamamos essa grande área de Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a área aqui no nosso país que é ocupado pela floresta amazônica, beleza? E aí tem aqui, ó, a Amazônia Legal, olha aqui, ó, sendo representada por esse verde mais claro, certo? No Brasil, a Amazônia e, consequentemente, a Amazônia Legal possui no estado de Rondônia, como eu coloquei lá para vocês, né? O Acre, o Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, todos esses na região norte do Brasil, certo? Região norte, aqui nessa imagem, olha aqui, ó, está sendo delimitado por essa linha amarela. A região norte foi definida pelo IBGE. Mas, como eu disse, a Amazônia, ela vai além da região norte do Brasil, ela vai além do estado do Amazonas, ocupa uma área muito grande. Além da região norte do Brasil, você encontra a Amazônia no Maranhão, e eu ainda falei, ó, porção ocidental, porção mais a oeste do Maranhão, e aqui no Mato Grosso. Aqui ele colocou todo o estado do Mato Grosso fazendo parte da Amazônia Legal, mas o território, a parte do Mato Grosso que possui floresta amazônica, é essa parte aqui, ó. É essa parte mais ao norte. Quer ver aqui, ó? Olha aqui. Tá vendo esse exemplo aqui, ó? Aqui é a delimitação dos biomas no Brasil, certo? Onde você encontra determinados biomas no Brasil. E essa delimitação dos biomas vai mudar, tá? Um pouquinho, de um livro para o outro muda um pouquinho. Mas você vai perceber que a Amazônia, aqui no Mato Grosso, olha o Mato Grosso aqui, ó. Aqui está o Mato Grosso. A Amazônia, ela não ocupa todo o território do Mato Grosso, como vocês estão vendo lá naquela imagem que delimita a Amazônia Legal, tá? O bioma, né, amazônico, ele só vai pegar a porção mais setentrional do estado do Mato Grosso, uma pequena parte aqui é sudoeste, beleza? Então não é todo o estado do Mato Grosso. Voltando, além da Amazônia Legal, nós temos a Amazônia Internacional. A Amazônia, ela não é um bioma genuinamente brasileiro, genuinamente nacional, né? A Amazônia você também encontra em outros países. Além do Brasil, você encontra o bioma amazônico na Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Por mais que você tenha o bioma amazônico aqui, ó, na Guiana Francesa, a gente não considera a Guiana Francesa um país, tá? Isso, para a prova da ESA, é importante. Nós trabalharemos a América do Sul, as questões econômicas da América do Sul. A Guiana Francesa, ela não é considerada um país, ela é um território ultramarino da França.
uma colônia, né? Para falar bonitinho agora, é um território ultramarino, além mar da França. Mas na verdade é uma colônia da França ainda, beleza? Tanto é que a gente pode falar sem nenhum problema que o Brasil faz divisa com a França. O Brasil faz divisa com a União Europeia. Por quê? Porque a Guiana Francesa é um território da França, é um território além mar da França. Então o Brasil fazendo divisa com esse território que pertence à França, automaticamente a gente fala que faz divisa com o país, né? A França, o território francês. Belezinha? Então você tem o bioma amazônico na Guiana Francesa, mas vale lembrar que a Guiana Francesa não é considerada um país. Belezinha? Outras características da Amazônia aí, ó. Coloquei as planícies aluviais, apresentam solos ricos em nutrientes. Lembra que na aula de solo eu falei que quanto maior a matéria orgânica no solo, quanto maior o humus, a concentração de humus, maior é a fertilidade do solo? O que acontece é o seguinte, lá na Amazônia nós temos um ambiente que alaga periodicamente. Uma vez ou outra aquela área fica alagada, embaixo da água. O rio transborda e quando o rio transborda ele acaba alagando a área que fica ao redor. Essa área alagada nós chamamos de várzea, beleza? Ou ali você tem os solos aluviais. Lembra que lá na aula de solo eu falei que os solos aluviais são os solos que se formam com sedimentos, areias que foram carregadas pelo rio a longas distâncias? O que acontece é que esses solos aluviais lá da Amazônia, nessa área de várzea, que alaga periodicamente, esse solo ele tende a ser mais rico em nutrientes. Como eu disse, a prova da SpaceX ela tem a mesma bibliografia da ESA. E a prova da SpaceX já cobrou uma vez essa questão do solo fértil na Amazônia em área de várzea. A prova da ESA pode falar também um pouquinho sobre isso, tá? Então você tem que ficar atento. O que acontece é que conforme o nível da água sobe, ela leva nutrientes, né, ali naquela água, e quando o nível da água baixa, os nutrientes ficam depositados no solo. Como é uma área que alaga periodicamente, a gente fala que essa área de várzea acaba apresentando um solo de maior fertilidade. Porque, novamente, o nível da água vai subir em determinados períodos do ano. Quando chove muito, o nível do rio sobe e aí vai levar nutrientes. Quando o nível da água baixar, os nutrientes ficarão depositados ali no solo. Acaba sendo um solo fértil. E é por isso que está aqui, ó, as planícies aluviais, as planícies que se formaram pelo acúmulo de areia, carregados pelo rio, apresentam solos ricos em nutrientes. Na Amazônia, você tem um intenso processo de desmatamento atualmente, principalmente em uma região que nós chamamos de Arco do Desmatamento. Pode cair na sua prova também como o Arco do Fogo. O Arco do Desmatamento ou o Arco do Fogo é a região da Amazônia onde hoje você tem o maior processo de desgaste, de decomposição da vegetação, né? Decomposição que eu digo aqui é o desmatamento mesmo. Na Amazônia, hoje, o ambiente mais desmatado é um ambiente que fica entre a Amazônia e o Cerrado. Olha essa imagem aqui, ó. Tá vendo que a Amazônia, esse verde claro, deixa eu apagar aqui para não embolar. A Amazônia é esse verde aqui mais claro, certo? Aqui no norte do Brasil, Mato Grosso e Maranhão. Belezinha. Agora, entre a Amazônia e o Cerrado, essa região assim, ó, aqui, ó, entre a Amazônia e o Cerrado, é onde hoje você tem o maior processo de desmatamento no Brasil. Essa região, tá vendo que forma como se fosse um arco, né? Semicircular aqui, bonitinho, é um arco. Essa região é onde hoje você tem o maior processo de desmatamento. O que acontece é que você tem o avanço da produção agrícola em direção à Amazônia. A soja, ela está conseguindo se adaptar a solos menos férteis, né? Solos mais ácidos. Você tem as sementes transgênicas que conseguem se adaptar às condições adversas. O solo mais pobre. Então, a soja está avançando em direção à Amazônia, o gado, a pecuária está avançando em direção à Amazônia e essa região acaba sendo a região mais desmatada. Então, eu coloquei assim, ó, em relação ao arco do desmatamento, você tem esse processo de desmatamento na divisa com o Cerrado. E alguns estados ali são mencionados no livro e vocês precisam lembrar no dia da prova. Quais são os estados que fazem parte do arco do desmatamento? Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia.
beleza? São os estados que hoje passam por um intenso processo de desmatamento. O desmatamento afeta o ciclo das chuvas. Como que vai afetar o ciclo das chuvas? A questão é a seguinte: a Amazônia tem um grande processo de evapotranspiração, certo? Evapotranspiração é a eliminação de água pela planta. Como a Amazônia é uma vegetação muito densa, é uma formação florestal muito densa, o processo de evapotranspiração é muito grande, beleza? Agora, se você desmatar, se você remover parte dessa vegetação, o processo de evapotranspiração diminui. Agora tem menos plantas ali realizando esse processo. Tem menor quantidade de água sendo gerada. O resultado é que vai afetar o ciclo das chuvas. Parte da chuva que inclusive cai aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou gravando, vem da Amazônia. Se você continuar o desmatamento da Amazônia, consequentemente, diminuem as chuvas que chegam até aqui. Beleza? Afeta o ciclo das chuvas. Lá na Amazônia, você tem uma vegetação que é dividida em 3 estratos, tá? Lá na Amazônia você encontra uma vegetação chamada de terra firme. Mata de terra firme é a parte da Amazônia que nunca fica inundada, alagada, nunca fica embaixo da água. Terra firme, olha o nome, terra firme, são as áreas de maior altitude e correspondem a 80% da floresta amazônica. Então coloquei aqui área de maior altitude, livre de inundações de alagamentos com árvores de grande porte. Como exemplo de árvores que você encontra na terra firme, nós temos o cedro e a castanheira, árvores que chegam aí a 60 metros de altura. Nós temos uma área da Amazônia que é a área de várzea. Várzea é aquela área alagada periodicamente, uma vez ou outra. Vou mostrar para vocês ali um desenho, fica melhor. Tá? Lá na área de várzea nós temos a seringueira, produção de borracha, por exemplo. Muito utilizado, muito extraído, na verdade, lá do Acre. Nós tivemos alguns tratados, inclusive, em relação a isso. Nós trabalharemos também. E igapó. Igapó é aquela área que fica permanentemente alagada, o tempo inteiro embaixo da água, é o igapó. E como vegetação, um exemplo de vegetação que nós temos nessa área, nós temos a Vitória Régia. O que acontece é o seguinte, galera. Aqui, ó, é o nível normal do rio. Deixa eu puxar a canetinha aqui. Tá vendo aqui? Essa é a delimitação do rio, do nível do rio. Nível normal do rio. Quando não está passando pela cheia, ele fica aí nesse nível. Essa vegetação aqui, ó, que nasce no rio, vive no rio, morre no rio, é a mata de igapó, permanentemente alagada. Durante os períodos de cheia, quando chove muito, o nível da água aumenta. O nível da água sobe, né? E você acaba alagando uma área ao redor. Essa área aqui, ó, alagada, uma vez ou outra, temporariamente, nós chamamos de várzea. É a área de várzea. Como, por exemplo, a seringueira lá, a vegetação que nós trabalhamos. Seringueira, produção de borracha. E agora, nessa área aqui de cima, ó, que nunca fica alagada, você está na parte mais alta do relevo, nunca fica alagada. A água não consegue chegar até essa região. E eu falei que corresponde a 80% da Amazônia. Nós chamamos essa área de terra firme. Tá? As árvores alcançam aí 60, 70 metros de altura. E para fechar sobre a Amazônia, você também encontra naquele ambiente florestas estacionais. Tá? Vou puxar a canetinha aqui. Florestas estacionais. O que são as florestas estacionais? São as florestas que começam a faltar umidade em determinados períodos do ano. O que acontece é o seguinte, quando você está muito no interior da Amazônia, no interiorzão da Amazônia, o ambiente é mais úmido, certo? Tem maior evapotranspiração, aquele ambiente tende a ser mais úmido. Conforme você vai se distanciando desse núcleo, desse centro da Amazônia, e indo em direção a outros biomas, a vegetação ela começa a ficar um pouquinho mais esparçada, né? Um espaço maior entre uma árvore e outra. Resultado disso é que a umidade do ar ela também vai mudar, né? Não é só a concentração da vegetação que muda. A umidade do ar também vai mudar, vai diminuir. Aí começa a faltar um pouquinho de umidade. A floresta que falta umidade, principalmente durante o inverno, que é um período mais seco, nós chamamos de florestas estacionais. E também nós temos a floresta ombrófila aberta. Floresta ombrófila aberta é a parte da Amazônia que começa a fazer transição com outras formações vegetais.
transição da ombrófila densa, que é aquela vegetação mais fechada, com outras vegetações. É como se fosse isso daqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Tá vendo? A parte verde aí é a Amazônia, certo? Só que a Amazônia ela faz divisa com outras formações vegetais, com a Mata dos Cocais, com o Cerrado. Aqui nessa imagem faz divisa também com o Pantanal. Então, essa parte aqui, ó, da Amazônia, que começa a fazer transição com outras formações vegetais, nós chamamos de ombrófila aberta, beleza? Tem que lembrar da palavra transição. E aí nós fechamos o conteúdo de biomas. Não, perdão, nós fechamos o conteúdo de Amazônia, né? Biomas, ainda tem muitos biomas aí pra gente aprender, belezinha? Galera, beijos, abraços, bons estudos, tamo junto. Fui, até a próxima.